Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, certo? Nesse evento maravilhoso, agradecer ao IVESP, né, por ter lembrado de mim, para estar aqui nesse evento, trazendo ainda mais conteúdo de grande valor para vocês, certo? É uma empresa que está sempre preocupada com seus alunos, né, sempre levando muita inovação. E, claro, o time está incrível e esse evento, sem dúvida nenhuma, está sendo um dos melhores eventos online, né? Cada vez com mais sucesso, tá? Hoje, na palestra de hoje, eu quero falar com vocês sobre a dinâmica do processo de envelhecimento. A gente vai entender melhor como ocorre esse envelhecimento e as técnicas que hoje nós dispomos, certo? No mercado estético para corrigir, certo? Esse processo de envelhecimento e para deixar as pessoas ainda melhores, né? Devolver a elas o embelezamento facial, que é uma face jovem, bonita, com brilho, com isso, e a gente vai aprender um pouquinho sobre tudo isso, tá? Por que eu montei essa palestra hoje para vocês? Justamente pensando numa dor que eu sempre vejo dos alunos que são de pós-graduações ou que já saíram, já são especialistas, mas mesmo assim tem esse problema de entender essa dinâmica desse processo do envelhecimento e, de fato, como utilizar as técnicas de harmonização facial para deixar as pessoas ainda melhores, tá? Antes de começar, certo? O nosso bate-papo aqui sobre a questão da palestra em si, eu queria me apresentar, certo? Então, gente, eu sou o Dr. Vinícius Ferreira, eu sou biomédico, especialista na área de biomedicina estética, há mais ou menos 5 anos. Tenho um mestrado na área de patologia, certo? Então, durante o meu período, no meu mestrado, tive como agarinhar, né, mais conhecimento e ter experiência na área tanto de anatomofisiopatologia como também na dermatopatologia, que vem contribuindo muito para o desenvolvimento, né, das minhas habilidades na área da estética avançada, tá? Sou membro também da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, não tem aí no meu currículo, mas eu sou speak, tá? De 2 empresas, uma é a Pharmavi, então estou sempre palestrando da Pharmavi, sempre trazendo algo novo de procedimentos injetáveis e também de lasers. E também sou speak da PhD do Brasil, certo? Então, sempre que tem alguma novidade, estou sempre compartilhando com os novos profissionais, sempre palestrando por essa empresa também, tá? Então, agora é a hora. Vocês estão preparados? Então, caderno e caneta na mão, porque tem muita informação aqui, certo? Depois eu posso compartilhar sim com vocês todo esse material que eu preparei para que vocês possam ter uma base para continuar estudando, né, em cima dessas técnicas e também dessas novidades em relação a embelezamento facial, tá bom? Então a gente vai começar aqui. Então, primeiramente, eu queria falar com vocês que existe, gente, uma variação, certo? Com relação à anatomia facial. Então, sempre que nós pegamos um paciente, ele vai ter uma variação na anatomia, seja por etnia, seja por idade, seja por sexo. Então, quando vocês vão avaliar um paciente de harmonização facial, é sempre muito importante você entender que cada um tem pontos de luz importantes que devem ser notórios, tá? Eles são notados e devem ser notados pela gente. E a gente também consegue identificar se esse ponto de luz, de fato, está sendo um ponto de luz ou ele está apagado. E assim a gente consegue corrigir, certo? Esses pequenos detalhes que faz toda a diferença quando a gente está trabalhando com a harmonização facial. Então, primeiro, a gente tem uma variação da anatomia facial relacionada à etnia, sim, gente, porque existem várias etnias, tá? E o primeiro detalhe a ser identificado na sua avaliação é a etnia daquele paciente. Então, você precisa entender se ele é caucasiano, latino, africano, asiático, indígena. Aqui, para nós, profissionais brasileiros, é ainda mais complicado isso, pelo fato de aqui no Brasil ter muita variação étnica. Tá? Mas é muito importante identificar. E uma das possibilidades de identificar essa etnia
é através do nariz, tá? Hoje, pela classificação, a gente tem 3 tipos de narizes. E de acordo com esse nariz, a gente consegue identificar qual etnia é esse paciente. Então, a gente tem os caucasoides. Os caucasoides, gente, são aqueles leptorrinos, aquele que tem o nariz alto e fino, certo? A gente tem os negroides. Os negroides, eles têm o nariz platirrino, que é aquele largo e plano. É uma característica dessa etnia. E a gente tem também a etnia mongoloide, tá? Que é um tipo de nariz, e ele é um nariz intermediário. Ele nem é alto e fino, mas também nem largo e plano. Ele fica entre um e outro, tá? Por isso que a gente chama de nível intermediário, certo? E aí, por que, doutor Vinícius, identificar a etnia desse paciente? Porque tem traços marcantes que a gente não consegue ou não deve mudar, tá? Por exemplo, um paciente negroide que ele tem um rosto geralmente largo, com bastante presença, quadrado. E aí, muitas vezes, chega um paciente com essa etnia africana e ele quer um nariz muito fininho e empinado, sendo que o nariz muito fino geralmente não combina com as pessoas dessa etnia, tá? Então, por que eu estou falando isso? Devido, né, às redes sociais, as pessoas estão sempre antenadas com essas questões de harmonização facial, muitos dos pacientes chegam, certo, até a gente, querendo fazer algumas mudanças, que na verdade não ficam tão harmônicas com, com relação a pontos de luz na face dela, tá bom? Então, a primeira grande importância que você deve levar na hora de fazer a sua harmonização facial é identificar a etnia daquele paciente, tá bom? Depois dessa etnia, nós vamos classificar esse paciente com relação à idade dele, porque a gente sabe que dependendo da idade, a gente vai ter determinadas alterações. E essas alterações, como está própria aí no slide de vocês, elas podem ser dinâmicas, constantes e também podem ser identificadas influenciadas por diversos fatores, certo? Então, a gente tem aí um indivíduo de 35 anos, esse indivíduo ele apresenta uma flacidez facial já bastante evidente, nós já conseguimos observar linhas de expressões, tá? Então, o processo de envelhecimento, ele inicia-se aí mais ou menos aos 22 anos. E, inclusive, a gente tem desde alterações ósseas, certo? Até alterações na própria epiderme. E a gente vai detalhar um pouquinho sobre cada uma dessas alterações que a gente tem ao longo do tempo. Então, aos 35 anos, esse processo do envelhecimento já começa a ser bem notório. Inclusive, o sulco nasogeniano já começa a ficar bem marcado. Existem técnicas para corrigir tudo isso aqui, só que a gente vai falar mais lá na frente, certo? Aos 45 anos, já começa aí com rugas mais fortes no frontal, glabela, estruturas periorbitais, a gente já tem a perda do contorno facial, muito dos compartimentos de gordura já são absorvidos, e aí começa a surgir as linhas de marionetes e, claro, começa então o desmoronamento da face, que é o termo que a gente utiliza quando já boa parte das estruturas já começam a ser absorvidas. E aí a gente vai para 55 anos. 55 anos, gente, nós já podemos observar o quinto sinal do envelhecimento, que é aquele lite angular. A queda do canto da boca, já com rugas periorais. A gente tem também rugas na região de pescoço. O platisma já começa a ficar evidente. Excesso de pele nos olhos. E a gente consegue também ter técnicas maravilhosas para corrigir isso. E bolsas palpebrais. Essas bolsas devido também a esse processo do envelhecimento continuado. Aos 65 anos, a gente já tem, na verdade, uma absorção acentuada da estrutura óssea, mas existe uma alteração muito importante que eu vou falar para vocês, que é da expansão do globo ocular. Por isso que a gente tem a ilusão do tamanho menor dos olhos e a face fica com aspecto de caveira. A pele vai ficando fina, decorrente do envelhecimento, e a gente tem uma reabsorção de gordura acentuada.
Aqui o desmoronamento já é muito exacerbado. E aí, quando a gente pula para 75 anos, já observamos uma frouxidão enorme da pele. A gente já tem perda do ângulo da mandíbula, porque sofre reabsorção o ângulo da mandíbula, e praticamente, quando a gente olha para um indivíduo de 75 anos, a gente visualiza um arcabouço ósseo, né? Um arcabouço ósseo realmente bem evidente. E aí, olha essa imagenzinha, ao passo que a gente vai tendo 35, 45, 55, 65 anos, a gente vai tendo aí tanto o desmoronamento da face, certo? Ou seja, aquele triângulo invertido vai perdendo forma, vai ficando com aspecto quadralizado, ao passo que vai surgindo rugas importantes, as bolsas palpebrais, e marcação de sulco nasogeniano, rugas bastante evidentes na região do frontal. Mas a gente vai entender por que isso acontece. E o bacana de você entender como tudo isso acontece é porque, sabendo como ocorre, você sabe como corrigir, tá bom? Então, nessa dinâmica toda do processo de envelhecimento, a gente tem aí perda de compartimento de gordura, reabsorção óssea, flacidez cutânea, frouxidão ligamentar e alterações gravitacionais. Mas, doutor, como é que tudo isso acontece? É isso que eu vou detalhar aqui para vocês, tá? E, doutor, como é que a gente, de fato, conseguiu observar todas essas alterações? É você que está criando, né? Quem foi que disse isso? Gente, quando nós falamos da dinâmica do processo de envelhecimento, a gente consegue provar isso através hoje de exames de imagem, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, fotografia digital 3D. Então, tudo que é exame de imagem, a gente consegue, inclusive, por que não raio-x, né? Raio-x porque a gente consegue analisar estrutura óssea, que também sofre uma grande alteração. Então, através dos exames de imagem, a gente consegue provar todos esses sinais do envelhecimento que ocorrem ao longo do tempo, certo? Com relação às alterações ósseas, olha só, nota porque isso é muito importante, faz toda a diferença quando vocês estiverem trabalhando, certo? Então, primeiro, que a gente começa aí com um processo de envelhecimento ósseo aos 22 anos, meus amigos. Então, aos 22 anos, a gente já começa a ter a reabsorção óssea, principalmente de ângulo de mandíbula, só que a gente ainda não identifica em uma avaliação facial. Só quando o paciente já está com 45, 55 anos, que isso começa a ficar notório. Tá? Então, ao passo do tempo, a gente vai perdendo esse contorno tridimensional da face, certo? Começa a ficar severa, porque o arcabouço ósseo, ele serve de suporte para os nossos tecidos. Ao passo que ele vai sendo absorvido, a gente vai tendo aí a contribuição para esse desmoronamento da face, certo? Quais são, doutor Vinícius, as estruturas ósseas que mais sofrem reabsorção? Região do malar, da mandíbula e também da região orbital, certo? Toda a estrutura óssea, ela sofre absorção. Só que esses três são os principais, certo? Que de fato contribuem para esse processo de harmonização da face. Então a região malar, que é bem evidente, é um quarto ponto de luz muito importante da nossa face. Então, por volta dos 40 anos já não tem quase nada, certo? Ao passo da mandíbula, o ângulo principalmente é reabsorvido, a pessoa fica com aquele aspecto, gente, que a face é colada no pescoço. Não tem esse limite, ó, por causa que tem a reabsorção do ângulo da mandíbula. A estrutura orbital, tem outras imagenzinhas aqui para frente, ó. A estrutura orbital, o que acontece com ela? Ela sofre um processo de expansão. Então, o globo ocular aqui, ó, ele se expande, tá? Então, é uma característica muito importante. Então, quando ele se expande, o paciente tem essa impressão do olho menor, certo? O olho fica menorzinho e aí essa região aqui fica com mais aspecto de caveira, tá? Outra região que sofre uma alteração, gente, é a região do vômito, tá? Que é o ossinho aqui da região nasal. Então, por que com o processo do envelhecimento a gente vai tendo a queda da ponta do nariz? Antes a gente apenas colocava, na verdade, como é que eu posso dizer?
a gente meio que culpa, né? A gente culpava os efeitos da gravidade, processo gravitacional. Mas hoje a gente sabe que não. Um processo de absorção dessa estrutura óssea, o que acontece? A ponta do nariz fica sem sedimento, né? Fica sem suporte e aí ele cai, certo? Então, é uma alteração evidente e é uma alteração de estrutura óssea, tá? E aí, com essa reabsorção toda, inclusive a gente tem uma reabsorção muito evidente também da região do maxilar, e aí o aparecimento de rugas periorais, comprometimento dos dentes e da mastigação, linhas de marionete, e o sulco nasogeniano fica bem evidente, sem contorno também da face e um desmoronamento bem evidente. E aí a gente pula agora para as alterações gordurosas, ou alterações de compartimento de gordura. Então, gente, o tecido de gordura na nossa face, ele é altamente compartimentalizado, certo? E aí a gente pensa que é um tecido só, né, de compartimento de gordura, mas ele, por ele ser altamente compartimentalizado, certo? Ele possui importância significativa nesse processo mesmo de harmonização da face. No entanto, o que acontece? Com o processo de envelhecimento, a gente também vai tendo a reabsorção desses tecidos. E aí, o que acontece com essa reabsorção? A gente vai tendo atrofia da face, certo? Uma atrofia significativa seria a bola de Bichat. Ao passo que a gente vai tendo o aumento da idade, a bola de Bichat ela sofre atrofia, certo? E aí, sem esse compartimento de gordura, a gente tem a queda da pele, e aí forma o sulco nasogeniano. Só que o sulco nasogeniano não é também só reposicionado pela bola de Bichat. A gente tem estruturas também, compartimentos de gordura importantes na região do malar, que, de fato, é importante na sustentação da face e, portanto, não vincar a região do sulco nasogeniano. E outras vezes, alguns compartimentos de gordura eles são reabsorvidos, certo? E aí, devido a essa reabsorção, a gente tem a migração de outros tecidos, certo? Outros compartimentos de gordura, como é o caso do ESOP, tá? Então, quando a gente vai perdendo compartimento de gordura na região do malar, então o SOF, que fica mais ou menos nessa região aqui, ele cai. Por isso que fica pesando toda aquela bolinha aqui de gordura, que a gente chama de marionete, né? Aquelas rugas de marionete e aquelas bolsas de bulldog, tá? Que são chamados de SOF. E aí, grandes alterações no sistema músculo-aponeurótico superficial começa a gerar um aspecto esqueletizado. Porque o que é que esconde todo o arcabouço ósseo? É tanto o tecido muscular como o tecido subcutâneo. Ao passo que a gente vai tendo a absorção desses tecidos, o que acontece? A gente vai tendo mais ainda o aparecimento dessa estrutura óssea, dando um aspecto esqueletizado no paciente. Tá? Aí nessa imagenzinha eu coloquei para vocês de um cadáver fresco, certo? Os compartimentos, certo? De gordura mais importantes são aqueles mais superficiais que fazem parte da sustentação da face de um paciente. Então a gente tem desde compartimento de gordura infraorbitário, compartimento de gordura malar, temporal, mandibular. Então, ao passo que nós vamos envelhecendo, a gente vai tendo a absorção de todos esses compartimentos. E na próxima imagem, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente, quando tira o tecido dérmico da pele do paciente, nós observamos uma malha, certo, de tecido subcutâneo. Só que isso em um paciente jovem. Quando nós pegamos um paciente mais velho, o que acontece? A gente consegue observar os septos fibrosos que unem um compartimento de gordura ao outro. Então, fica como se fosse um lago, mas como é que eu posso dizer aqui para vocês? Como se fosse um lago, mas ele é todo compartimentalizado por árvores, digamos assim. Então, fica fácil a gente identificar
esses septos fibrosos, tá? Dando aí a entender para vocês que o tecido subcutâneo ele é compartimentalizado e é unido por septos. A gente não tem um tecido perfeitinho assim, ó, como está nessa imagem, com o passar do tempo, perfeito? E aí nessa outra imagem, eu pontuei aqui, eu coloquei para pontuar para vocês, na verdade, foi tirado de um artigo, certo? É um artigo de 2018. Então, vejam só que aqui está todos os compartimentos de gordura, ó, enumerados, compartimentos esses que servem de sustentação. Então, esses compartimentos que estão pintados de laranja são os que, de fato, servem de sustentação, perfeito? E, ao passo do tempo, a gente vai tendo a reabsorção deles, e aí o aspecto esqueletizado fica mais evidente. Para você que quer entender mais sobre cada um desses compartimentos, porque entender cada um deles vai fazer você trabalhar muito bem com, com as técnicas de preenchimento facial e também de fios de dermosustentação. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí, ver toda a anatomia dessas alterações gordurosas, que vai valer muito a pena para você que trabalha com processos de harmonização facial. E aí a gente vai para as alterações musculares. Para você que achava que os músculos não sofriam uma alteração com o passar do tempo, está enganado, tá? Então, os músculos também sofrem processo de alterações com comprometimento de tônus, tropismo e função, certo? Então, qual é a função do músculo em si? Ele participa do acolchoamento facial. Então, ele recobre todas as proeminências ósseas, certo? Juntamente com o sistema músculo-aponeurótico superficial, que seria o tecido subcutâneo. Tá? Então, a tela subcutânea, juntamente com o tecido muscular, faz esse acolchoamento para que não fique o indivíduo com aquela estrutura óssea evidente. Tá? Com o passar do tempo, ele também sofre atrofia, certo? E quando a gente começa a observar em um paciente sombras, certo? Na face, ou seja, sombra nessa região do olho, sombra na região aqui do malar, significa que esse paciente já teve atrofia muscular, certo? Então, como é que ocorre essa atrofia? Então, o metabolismo dos miócitos, que são as células musculares, sofre uma diminuição ao passo que vai avançando a idade. Então, os miócitos já não trabalham como antes, certo? Já não sofre tanta divisão. Então, o músculo ele sofre uma diminuição considerável, certo? Então, o metabolismo com grande... quando a gente fala de metabolismo, a gente tem uma proliferação muito grande de células, né, do tecido, porque ele tem muita nutrição, tá? E muita oxigenação vinda do sangue. Então, a musculatura ali está todo vapor. Então, com o passo da idade, essas células são programadas e aí elas diminuem esse metabolismo e a gente tem um afinamento, certo? Desse tecido da camada muscular, com redução do fluxo sanguíneo nesse tecido. E aí já não tem tanto oxigênio, já não tem tanto nutriente, diminuindo mais ainda questão de espessura, tá? E aí a gente pula para as alterações cutâneas. Nessas alterações cutâneas, certo? A gente também tem a diminuição, gente, do metabolismo dos fibroblastos, que são as células da derme. Então, os fibroblastos, quais são as funções dele? Produzir colágeno, elastina, glucosaminoglicanas, certo? E aí, ao passo que a gente vai diminuindo esse metabolismo, os fibroblastos já não se multiplicam como antes, tá? E além de não se multiplicar, devido alterações do processo de fotoenvelhecimento, a gente não tem tanta produção de glucosaminoglicanas, nem de colágeno, nem de elastina. Então, a pele vai começando, de fato, a ficar frouxa. Por isso que a gente começa a evidenciar rugas, ressecamento, alterações do padrão de pigmentação, a gente tem perda da resistência, então fica notório esse processo de flacidez, tá? Então, com essas alterações cutâneas, a gente tem vários artigos falando aí desse processo de quadralização facial, então o indivíduo vai deixando de ter essa face com um desenho de triângulo invertido, que seria a harmonização
da face jovem para uma quadralização facial. E você consegue até observar esse termo mesmo de desmoronamento da face em alguns artigos científicos, certo? E aí, algumas alterações que eu até descrevi aí para vocês, ó. Com o processo de envelhecimento, a gente vai tendo um aplanamento. Então, a derme, que é bem espessa, ela afina também. Então, a gente tem um aplanamento da junção epiderme-derme. Esse período de renovação da pele diminui drasticamente, tá? Algumas alterações a nível de melanócitos, por isso que vai surgindo essas manchas. Diminuição das células de Langerhans, que são os macrófagos, então a pele já não tem um sistema de defesa como antes, tá? E aí toda uma alteração bem perceptível. Eu coloquei uma biópsia de pele para vocês terem uma ideia do que acontece com o processo de envelhecimento na nossa pele, tá? E aí está evidenciando uma elastose actínica. O que é essa elastose actínica? São alterações que ocorrem quando você se expõe muito ao sol, ou seja, resultado de um fotoenvelhecimento. Então percebam aí, gente, que a derme ela é irregular, tá? Ó, esse rosa lá em cima, esse rosa bem vibrante seria a epiderme. Logo abaixo a gente tem a derme. A derme era para ser um quadradozinho, ó, perfeito. Você percebe que tem alterações na junção dermo-epidérmica, tá? A gente percebe também aí pouca concentração de colágeno, pouca concentração de fibroblastos, então é uma pele que realmente tem elastose, tá? E essa elastose devido a esse processo de envelhecimento, tá? Devido, nesse caso aqui, à exposição exacerbada à luz solar. Então, uma derme altamente frágil, tá? Então, numa pele dessa aqui, onde a gente consegue observar através de uma biópsia todas essas alterações, o que é indicado para uma pele dessa? Primeiramente, você cuidar, vitaminar, proporcionar a essa pele tudo aquilo que ela perdeu ao longo do tempo. Como é que a gente faz isso, doutor Vinícius? Muitas vezes através das técnicas de intradermoterapia e skin buster, certo? Existem soluções hoje polirrevitalizantes, onde você pode comprar pronta, ou então você pode montar a sua própria mescla, né, de polirrevitalizantes. E aí você consegue vitaminar, né, essa pele para que ela possa responder a estímulos, né, a outros procedimentos mais laboriosos. Tá? Então a gente consegue injetar nessa pele aí ácido hialurônico, vitamina C, colágeno, elastina, silício, pode abusar de vitaminas, minerais, ácidos nucleicos, então repor essa pele, aquilo que ela não tem, para que ela possa ter resultados mais sofisticados quando você trabalha com procedimentos minimamente invasivos que necessitam de uma reação da pele, como por exemplo bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação, a durabilidade do botox. Então tudo isso a gente vai comentar hoje mais lá na frente. Ainda continuando sobre alterações cutâneas, a gente tem aí uma alteração principalmente dos fibroblastos, que é a célula de fato da derme e que é ela que produz toda a matriz da derme, né? É quem produz de fato colágeno. E se eu não tenho fibroblastos íntegros, eu não tenho como ter uma produção eficaz de colágeno bom, que realmente trabalha essa questão de sustentação e firmeza da pele, tá? E aí, se eu não tenho isso, eu começo a ter atrofia e flacidez cutânea. Tá? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção nesse esqueminha que eu montei aqui para vocês, para facilitar a sua vida quando você for tratar um paciente de harmonização facial. Então eu listei aqui os 7 sinais do envelhecimento mais notórios na face de um paciente. Ou, se você quiser chamar de um nome mais sofisticado, seriam as 7 quedas centrípedas da face. Então, sempre que você for trabalhar com harmonização facial, você precisa identificar se no seu paciente apresenta essas alterações, tá? Identificando essas alterações, você vai trabalhar em cima de correções, tá? Então, o primeiro sinal do envelhecimento é a sobrancelha. Então, a sobrancelha cai, certo? E passa do rebordo orbitário. Como é que eu consigo reverter esse sinal do envelhecimento? Através de técnicas tanto de preenchimento como também de toxina botulínica. Tá? Através de técnica de fio de sustentação, onde você consegue arquear a sobrancelha. Então, o primeiro sinal do envelhecimento, a queda da sobrancelha. E o segundo sinal vem em decorrência do primeiro. Então, a pálpebra superior, ela cai, certo? E começa a esconder os supercílios.
E aí essa queda já começa a ter problema aí de saúde, né? Aquele peso, aquele cansaço no olhar. E aí, geralmente, você consegue reverter, tá? O segundo sinal do envelhecimento corrigindo o primeiro, certo? O terceiro sinal do envelhecimento é a pálpebra inferior. A pálpebra inferior, gente, ela sofre com um processozinho de flacidez. Por que acontece essa flacidez infraorbitária? Justamente porque esse compartimento de gordura que esse sofre, tá? Ele é absorvido. Então, esse compartimento de gordura ele sofre uma absorção considerável e aí o indivíduo vai começar a ter essa região aqui funda, né? Então, vai ficar sempre com aspecto de um olhar triste, né? Um olhar cansado. E aí, muitas vezes, você precisa cair com técnicas de preenchimento para poder substituir esse compartimento de gordura e aí também eliminar toda essa flacidez também nessa região, que a gente também tem técnicas de lasers, são técnicas maravilhosas, tá? Partindo aí para o quarto sinal de envelhecimento, a gente tem o complexo de Bichat. Então, o complexo de Bichat, ou bola de Bichat, sofre o processo de absorção. E com esse processo de absorção, de atrofia, como a gente viu lá nos compartimentos de gordura, o suco nasogeniano fica mais evidente. E aí, o que acontece, gente? Com a atrofia da bola de Bichat, a gente tem o quinto sinal do envelhecimento, que é a queda do canto da boca, que é a quelite angular. Então, essa queda do canto da boca é o quinto sinal do envelhecimento e incomoda muitos dos pacientes, tá? E aí a gente parte para o sexto sinal, que é a queda da linha da mandíbula. Eu até expliquei para vocês o que acontece para a gente ter a queda da linha da mandíbula, que é, de fato, reabsorção de estrutura óssea, tá? E o sétimo sinal é a queda da ponta do nariz, que não tem nada só relacionado a efeitos gravitacionais, mas sim a também reabsorção de estrutura óssea. Tá? E aí, com a reabsorção de estruturas da região do vômito, a gente tem aí a queda da asa do nariz. Perfeito? E aí, eu também queria comentar com vocês sobre os fatores que influenciam as rugas. Tá? Então, não é só um processo cronológico, tá? A gente tem outros fatores relacionados. E um principal, importante, é a exposição solar. O fotoenvelhecimento consegue degradar muito as estruturas da derme e também de toda a harmonização da face, tá? Com alterações pigmentares. Percebam lá aquela biópsia que eu mostrei para vocês, é de um paciente que se expôs demais, certo? À luz solar e aí contraiu esse fotoenvelhecimento, uma derme frouxa, sem colágeno, sem viço. Questões genéticas, quando a questões genéticas está mais relacionada, de fato, a hipercinética muscular de uma pessoa, tá? Então, tem gente aí, pessoas de 22, 23 anos, que estão hipercinética muito grande, fala gesticulando muito. E aí ele tem uma facilidade muito maior, certo? De começar a, de fato, ter rugas muito jovem, tá? O tabagismo, quem fuma, de fato, tem uma pele bastante tóxica, certo? Então, o fumo, ele consegue, de fato, se prender, né? Eu estava até mostrando aqui, ele consegue se agregar à derme. Então, fica uma pele muito envelhecida, sem aspecto de brilho, sem viço, porque ele deteriora muito a matriz extracelular da pele. O etilismo, a gente sabe também hoje, através de artigos científicos, que ele diminui a imunidade, certo? Então, o álcool, ele acaba aqui dificultando essa patrulha, esse processo imunológico. Então, quando a gente não tem uma imunidade eficaz, a gente também pode contar que o sistema de defesa não é tão bacana. Por que eu falo de sistema de defesa? É próprio mesmo a luz azul, a luz do sol. Então, a gente, quando não tem um mecanismo de defesa bacana, todos esses fatores externos acabam que sendo um fator importante para influenciar ao processo de envelhecimento. E existem algumas atividades também ocupacionais, como, por exemplo, se expor muito ao sol. Eu tenho muito problema com engenheiros, né? Engenheiros que precisam sempre estar muito expostos ao sol, mesmo com filtro solar, a gente tem alterações significativas na pele, certo? Porque o filtro solar consegue, de fato, barrar algumas alterações a nível de DNA, mas a pele ainda sofre com isso quando você se expõe muito ao sol. É possível eu tirar um engenheiro civil totalmente do sol? Muitas vezes não é, certo? Mas a gente precisa ter cuidados específicos e diariamente, certo?
seja semanalmente, quinzenalmente, para a gente manter a integridade daquela pele. Mas isso acontece com todo mundo? Não acontece. No caso, por exemplo, de caminhoneiros, né? No caso desse aqui, ó, que está aí na foto, ele saiu até no artigo científico, então era um paciente que pegava sempre muito sol de um lado e do outro não. E observou o processo de envelhecimento muito grande do lado onde ele sempre estava exposto, certo? E aí a gente vai entrar agora nas técnicas de embelezamento facial. Então, em relação às técnicas que a gente tem hoje no mercado, a gente tem desde toxina botulínica, preenchedores, fio de sustentação, os lasers que estão cada vez mais adentrando com tudo no mercado, os bioestimuladores de colágeno, Skin Buster, certo? E também a nova técnica de emagrecimento facial com fármacos lipolíticos. E a gente tem até também a nova técnica de ozonioterapia. Tá? Eu coloquei a foto dessa moça aí, que é a Amber Heard. Gente, ela foi considerada, certo, a mulher com o rosto mais simétrico, né? Ou seja, a dona do rosto mais bonito do mundo, segundo um mapeamento facial. Por que eu trouxe essa manchete aqui para vocês? Porque quando a gente olha para a Amber, né, como ela foi considerada o rosto mais lindo do mundo, a gente tende a querer deixar as pessoas todas com esse sistema, com esse mapeamento de face, certo? Só que o que acontece? Hoje, a gente só tem, de fato, um estudo de cefalometria, certo? Os estudos cefalométricos que a gente tem hoje é relacionado ao padrão europeu, certo? Então, a gente tem padrão europeu, não temos hoje um padrão de caucasianos, de latinos, de indígenas. E o que acontece com isso? Como a gente não tem padrões de outras etnias, a gente tende a deixar todo mundo com um padrão o quê? Europeu. Isso é uma falha muito grande. Então, ela é considerada o rosto mais bonito do mundo de acordo com o padrão europeu, tá? Porque se a gente pegar um padrão, por exemplo, de um africano, tem processo de cefalometria totalmente diferente. Por isso que a gente não pode pegar a Amber Heard e comparar com um africano, por exemplo. Ou, por exemplo, com um caucasiano, tá? Ou com um indígena, que tem aspectos diferenciados. Então, entendam que nós não podemos estar amarrados, certo? A cefalometria apenas europeia, porque aqui no Brasil a gente tem várias etnias. Então, nós não podemos focar apenas nesse padrão, que, na verdade, não existe de fato padrão. Tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com essas manchetes, porque a gente que é profissional da saúde estética precisa estar antenado às necessidades de cada etnia, cada idade, certo? De cada sexo, de fato, de acordo com a necessidade daquele paciente, do que de fato está incomodando ele e dos sinais do envelhecimento que ele está evidenciando, ou pontos de luz que não estão evidenciados, tá? Então, todas essas técnicas nós utilizamos para deixar uma face ainda mais harmônica. E aí vem o grande detalhe que eu falei para vocês, certo? As pessoas estão focadas cada vez mais na prevenção. Está crescendo muito, eu não sei como é que está sendo, assim, a experiência de vocês no consultório, mas a minha experiência é de que cada vez mais os pacientes estão chegando para prevenir. Eu pego muito paciente jovem, 22, 23, 24, 25, até 27 anos, que querem trabalhar a prevenção, não querem ter rugas profundas, não querem ter suco nasogeniano profundo, então elas estão, de fato, cada vez mais focadas na prevenção. E nós, como profissionais da saúde estética, também devemos estar focados e estar antenados nesses processos de prevenção, certo? E aí, gente, embora as pessoas estejam focadas na prevenção, a gente ainda tem um problema muito grande com os profissionais da saúde estética, porque eles sabem das técnicas, mas eles não sabem quando usar. Então, eu pego muitos alunos em curso de mentoria, certo? Em cursos VIPs, que eles sabem da técnica muito bem, conseguem realizar a técnica perfeitamente, mas ele tem dificuldade quando usar. Então, se você pegar todas as dicas que eu venho dando desde o início dessa aula aqui, você vai conseguir fazer uma avaliação perfeitamente no seu paciente e indicar as técnicas que você sabe
de forma a sanar todos esses problemas do seu paciente, tá? Então, isso precisa deixar de ser um assunto preocupante, tá? Entre vocês. Então, a gente precisa estudar de fato perfeitamente como surgem esses episódios, né? Para a gente conseguir minimizá-los com as técnicas que a gente tem hoje. E quando nós falamos de prevenção, quais procedimentos vêm aí na mente de vocês? E aí, hein? O que é que você, quando fala em prevenção, vem logo na sua mente como procedimentos estéticos minimamente invasivos? Vamos lá? Vamos começar? Então, primeiramente, a intradermoterapia. A intradermoterapia trabalha muito esse processo de prevenção porque ela prepara a pele do paciente. Ele devolve para aquela pele aquilo que aquela pele está perdendo, certo? Ao longo do tempo, a gente consegue repor vitaminas, minerais, glucosaminoglicanas, ácido hialurônico, condroitin, que são as soluções polirrevitalizantes. Então, a gente consegue pegar desse paciente e, de fato, injetar, ou seja, dar mais matriz extracelular para que os fibroblastos continuem funcionando e produzindo o quê? Colágeno, que é o mais importante para estar dando sempre sustentação e uma pele bonita, tá? E aí a gente tem vários protocolos faciais. Trouxe aqui para vocês da PHD, porque eu sou um profissional speaker da PHD, tá? Então eu trabalho muito, eu estudo muito todos esses ativos da PHD, então é uma empresa incrível que tem um setor de estudo científico e está sempre trazendo muita inovação para a gente, tá? Então repor todos esses nutrientes é de suma importância, coisa que quem trabalha com procedimentos estéticos injetáveis não dá muito valor, tanto a intradermoterapia como o skin buster, mas faz toda a diferença na harmonia da pele e da face do seu paciente. Outro tratamento também incrível é a toxina botulínica, tá, gente? Então, ela trabalha muito essa questão de harmonização facial, porque a gente consegue relaxar a musculatura do paciente, aquela hipercinética, que gera rugas, linhas de expressão, ou seja, que vinca. Então, está cada vez mais sendo utilizado, tanto na estética como também na medicina como um todo, tanto que ela foi considerada o maior advento da medicina, a toxina só perde para a vacina. Então, vocês percebem o quão importante foi extrair essa toxina da bactéria e, portanto, utilizar hoje ela para muitos fins, né? E aí, a gente já passa a falar dos bioestimuladores de colágeno. Então, eu trouxe também biópsia, tá? Como eu sou patologista, gente, né? Então, eu tenho um pouquinho dessa experiência. Eu gosto de trazer para vocês, porque através da patologia a gente consegue provar, né? Nada fictício, não, né? Eu estou falando da boca para fora, não. Estou trazendo aqui para vocês biópsia de pele, comprovando alterações significativas, tá? Então, olha só. Quando a gente pega aí uma pele, certo? Já a foto envelhecida, de 45 anos. Percebam na primeira imagem, certo? O quão pouco a gente observa colágeno, fibroblastos e vasos sanguíneos. Por que é importante a gente falar de vaso sanguíneo? Porque são os vasos que nutrem a pele, que traz oxigênio, que traz nutrientes para ela, tá? Então, quando a gente pega um bioestimulador de colágeno e injeta na pele, que bioestimulador de colágeno, Vinícius? Todos. Seja Sculptra, Elancê, hidroxapatita de cálcio, fios PDO, a gente tem uma produção exacerbada de colágeno com proliferação de fibroblastos, tá? E uma mudança extraordinária na pele desse paciente. Então, perceba aí, ó, na imagem à direita, né, a gente tem a leve, moderado e intenso. Quando a gente tem aí, em meados de 30 a 60 dias, a gente tem uma produção intensa de colágeno. Olha como essa pele aí, ela é vibrante, tá? Diferente da primeira imagem. Então, a gente tem uma pele vibrante, tá? Uma pele com mais viço, a gente consegue observar malhas de colágeno, certo? E uma grande proliferação de vasos sanguíneos nessa pele. Então, há toda uma mudança na estrutura, na matriz dessa pele, por isso que ela consegue responder muito bem, certo? A qualquer estímulo, tá? E aí, quais são os bioestimuladores de colágeno que a gente tem hoje no mercado? Sculptra, Elancê, fios de polidioxanona, hidroxapatita de cálcio. Esses são os principais, certo? Que realmente dão um resultado incrível quando a gente quer trabalhar prevenção no nosso paciente. Ainda temos o Elancê. O Elancê, gente, ele é incrível pelo fato de ter sido o primeiro com duas propostas, certo? Uma delas, preenchedor, e a segunda, bioestimulador de colágeno. Porque dentro da seringa do Elancê, a gente tem aí
tanto carboximetilcelulose, que é o que tem a função preenchedora, e a gente tem as microesferas de policaprolactona. Essas microesferas que têm a capacidade de produzir colágeno. Tá? Então, a gente tem Elancê com durabilidade de até 4 anos, certo? Lógico que eu só aconselho utilizar o Elancê aqueles profissionais que já têm uma mão bacana no uso do ácido hialurônico, porque o Elancê ele não contém antídoto, diferente do ácido hialurônico, que tem a hialuronidase. A gente não tem isso com o Elancê, e aí quando você pesa na mão, erra nesse processo de colocação do produto, você tem aí um probleminha, tá? Outro biso importante, falando aqui do Elancê, é que ele não pode ser utilizado para preenchimento de olheira, nem de nariz e nem boca, tá? Porque ele não é um produto tão moldável, certo? E ele não pode ser colocado em grande quantidade, por exemplo, em bolos, certo? Porque se colocar em grande quantidade, ele consegue formar granuloma, tipo, ele, no nosso termo popular, ele pedra, tá? Então não fica bacana, fica com estrutura bem pesada. Quanto às técnicas de aplicação que a gente tem hoje para os bioestimuladores, a gente tem a retroinjeção, que inclusive a gente aprende essa técnica lá na intradermoterapia, a técnica em leque, onde você faz o perturbo e vai fazendo a aplicação, múltiplas camadas, onde você vai só depositando o material, certo? Em várias camadas na pele. Cross-hatching, que é quando a gente consegue, de fato, cruzar esse material e aí formar uma malha de colágeno, tá? Uma malha do material e forma uma malha de colágeno, certo? E a técnica localizada, que é em bolos, onde a gente aplica para dar volume naquela região. E aí, essa técnica em bolos, no caso do Elancê, você só pode utilizar até 0,2 ml, tá? É o máximo que a empresa recomenda, ok? E aí, quando você está trabalhando com bioestimulador, depois da aplicação, é importante ter aquela massagem, certo? Para que o produto possa, de fato, se integrar ao tecido corretamente. Tá? A gente pode utilizar nessas técnicas tanto cânulas como agulhas. Alguns profissionais não conhecem as cânulas, mas são instrumentos que são parecidos com a agulha, mas não tem ponta, por isso que são mais seguros quando a gente está trabalhando em algumas estruturas mais profundas da pele, sem risco de fato, romper estruturas nobres e vasos sanguíneos, né, importantes, mais calibrosos. Dentre os bioestimuladores de colágeno, um que é incrível é o hidroxiapatita de cálcio, que antes era utilizado única e exclusivamente para preenchimento, tanto que foi aprovado pelo FDA em 2006 para preenchimento da face de pacientes HIV positivos, né? Porque esses pacientes utilizam antirretrovirais e esses antirretrovirais aumentam a absorção dos compartimentos de gordura muito rápido da face, então eles ficam com a face muito caída, muito desmoronada. Então eles têm o direito a esse preenchimento, tá? Devido a essa atrofia severa. E eles ganharam, né, esse preenchimento com hidroxiapatita de cálcio. No entanto, hoje, ainda assim, a maioria dos profissionais no SUS utiliza o PMMA. Isso é triste, porque a gente tem vários efeitos adversos relacionados ao PMMA, certo? Mas ele foi aprovado para a cosmiatria em 2009, não gera resposta autoimune. E o que é o hidroxiapatita de cálcio? É, de fato, microesferas de cálcio. Então, ele tem nessas microesferas de 25 a 45 micras, certo? E aí essas microesferas vão fazer o quê? Vão chamar para aquela região onde a gente injeta fibroblastos, certo? Para esses fibroblastos chegar e conseguir reparar todo aquele processo inflamatório que o bioestimulador causa. E aí, nesse processo inflamatório, é que a gente tem a produção exacerbada de colágeno, elastina e glucosaminoglicanas. Por isso que a pele fica muito saudável, com aquele aspecto lindo, tá? O hidroxiapatita de cálcio também não tem antídoto e por isso requer muita habilidade na sua aplicação, certo? Aí, ó, é o conhecido Radiesse, que foi o primeiro a ser produzido, certo? Então, o hidroxiapatita de cálcio é bacana porque ele dá volume, certo? Ele dá espessura dérmica, tá aí a palavrinha correta no slide, né? Então, quando a gente injeta com o bioestimulador de colágeno, ele dá essa espessura dérmica e, portanto, tem uma grande diferença nesse processo de bioestimulação de colágeno, tá? O importante é que quando a gente compra hidroxiapatita de cálcio, ele precisa ser diluído, tá? Em 400 ou 600%. A gente tem aí um novo hidroxiapatita de cálcio,
certo? Da PHD do Brasil, onde ele já vem diluído, você só adiciona aí anestésico para ser utilizado, tá? Lembrando que como nós utilizamos como técnica de bioestimulação, deve ser a retroinjeção, tá? Como estímulo de colágeno. E aí nunca fazer em bolos, porque pode de fato ficar lá o nódulozinho e ele tem uma absorção mais lenta do que o ácido hialurônico. Aí só mostrando a imagenzinha da técnica de diluição do hidroxapatita de cálcio. Você, quando compra hidroxapatita de cálcio de 1 ml, você pode aí fazer a diluição em 6 ml ou 8 ml. Depende da concentração que você quer, que é aquela lá, 400% ou 600%. Perfeito? Então, aí, ó, o uso do hidroxapatita de cálcio como bioestimulador de colágeno. Então, perceba a diferença, né, que a gente tem na questão de espessura térmica. É muito bacana, muito bonito. Aqui nem foi utilizado como volumizador, só como bioestimulador mesmo, tá? E algumas pessoas têm em mente que, não tem artigo científico mostrando que o hidroxapatita de cálcio bioestimula colágeno. Tem sim. Eu trouxe aqui vários para mostrar para vocês. Então, a gente tem aí a comprovação que o hidroxapatita de cálcio, ó, ele consegue diminuir, né, ao longo das semanas e muito processo de flacidez, tá? Olha só, utilizado como bioestimulador na região do terço médio, como é bacana. Olha essa outra imagem aqui, a gente percebe uma região mais funda, né, porque ela teve uma absorção considerável desse compartimento de gordura infraorbitária. Então, como bioestimulador, ele consegue dar essa espessura, né? Esse artigo aqui, gente, ele veio, eu já coloquei aqui porque eu queria utilizar essas imagens para mostrar para vocês, tá? Ele aqui dosou a diminuição de flacidez, ou seja, ele não está mostrando nesse artigo se houve produção de colágeno ou não. Ele está mostrando se houve flacidez ou não com o uso do bioestimulador de colágeno. Então, perceba que nesses pacientes aqui, ó, essa tarjazinha vermelha significa flacidez, tá? Então, o paciente tinha uma flacidez considerável. Quando a gente utiliza o bioestimulador de colágeno, que ele utilizou, olha só o quanto baixou essa flacidez, que é essa linhazinha em azul. Então, percebam aí, gente, quanto diminuiu o processo de flacidez com apenas uma aplicação do bioestimulador de colágeno. Nesse caso aqui, o hidroxapatita de cálcio. Aqui do mesmo jeito, ó. Em pernas, em abdômen e na região posterior de braço também foi utilizado. E olha só, esse cinza mais escuro seria a flacidez. Olha só, com o passo do tempo, a gente tem uma diminuição da flacidez em todas as regiões, tanto braço, como abdômen, como nas pernas, tá? Aqui só mostrando uma técnica muito incrível com relação à injeção do hidroxapatita de cálcio como bioestimulador de colágeno, né? Que é aquela, como é que eu posso dizer, que a gente até passou o slide agora. Ela é por retroinjeção e em leque, tá bom? Gente, outro detalhe importante é que muitas vezes com os bioestimuladores de colágeno a gente consegue também dar um aspecto interessante com relação ao emagrecimento facial da face desse paciente, tá? Eu quero só, antes de falar sobre isso, falar sobre a questão dos lasers, tá? Os lasers vêm crescendo muito o seu uso, tá? Em consultório. E aí, já coloquei aqui, ó, quando a gente fala de resurface, rejuvenescimento facial, tem várias manchetes. Então, a gente consegue ver várias manchetes aí na internet. Então, está sendo muito utilizado quando o paciente quer uma pele firme, uma pele bonita, com viço, com brilho. Então, hoje os lasers estão cada vez mais crescendo, certo? Então, a gente tem 3 lasers principais quando nós falamos de rejuvenescimento facial. E o primeiro é o ND-IAG, de 1064 nanômetros, capaz de bioestimular colágeno. Então, esse laser é maravilhoso. A gente tem um CO2 fracionado, que é capaz de dar um rejuvenescimento. O paciente, a gente costuma dizer que ele troca de pele, né? É maravilhoso. E o Hépio, de 2940 nanômetros, também tem a mesma indicação que o CO2 fracionado. A gente consegue ter um rejuvenescimento intenso, consegue rejuvenescer lábio, consegue volumizar lábio, consegue fazer a blefaroplastia simpótica. Então, o laser é magnífico. Então, vale a pena você estudar mais sobre laser e ficar mais esperto com relação a essas técnicas, porque o número de pacientes que está trabalhando prevenção é grande. Quando a gente fala de prevenção, tem que se falar
dos lasers também, tá certo? E quando a gente fala de laser, é incrível para aqueles pacientes que têm aversão a agulhas, certo? Agora, o problema de se utilizar lasers é que a maioria deles tem downtime. O que é downtime? É tempo de repouso. Então, a gente faz um laser para o paciente, ele precisa ficar em repouso de 3 a 4 dias sem se expor ao sol, por exemplo, tá? Tem paciente que não consegue ter esse repouso, por isso que geralmente eu trabalho com laser aos finais de semana, né? Na sexta, no sábado, para o paciente repousar pelo menos aqueles dias ali em casa, no final de semana, tá certo? E aí a gente fala de emagrecimento facial, que é uma técnica, gente, que eu costumo dizer que ela é laboriosa, sim. Ela tem indicações específicas, sim. Não é todo mundo que tem indicação de emagrecimento facial, tá? Porque o que acontece? A maioria das pessoas que a gente vê um excesso de gordura, principalmente na região do terço inferior, é devido ao processo de envelhecimento. Então, o indivíduo ele vai envelhecendo e aí os compartimentos de gordura ficam sem sustentação e vão caindo. E aí, o que é que muitos pacientes, muitos profissionais estavam fazendo? Injetando emagrecedores faciais, e aí o que acontecia? O paciente ficava com o rosto todo chupado, com aquele aspecto chupado mesmo, tá? E muitas vezes, esses pacientes mais velhos que estão com muito compartimento de gordura nessa região, a indicação não é emagrecimento facial, e sim reposicionar essas estruturas. Como é que eu consigo reposicionar? Através de técnicas de preenchedores e através de técnicas de fios de sustentação, certo? Então, nós só utilizamos essa técnica de emagrecimento facial naqueles pacientes que têm o terço médio e o terço inferior, mesmo jovem, tá? Apresenta essa região desproporcional, ou seja, com aumento, um volume de compartimento de gordura muito grande. E a gente não pode pesar muito a mão nessa técnica de emagrecimento facial, porque a gente tem que entender que são os compartimentos de gordura que dão sustentação. Então, se você retira muito desses compartimentos, a pele desmorona, então a pele cai, tá certo? Então, de fato, doutor Vinícius, como que funciona essa técnica? Então, vamos lá, gente. Essa técnica de emagrecimento facial existe tanto com fármacos lipolíticos. Dentre os fármacos lipolíticos, o que eu mais indico é o ácido deoxicólico, certo? Você encontra o ácido deoxicólico 1% ou 20 miligramas por 2 ml. Então, esse ácido, ele é um ácido que tem a capacidade, certo, de desintegrar a gordura. Então, ele quebra a gordura localizada, ele compartimentaliza ainda mais. E aí, com as injeções do ácido deoxicólico, a gente consegue diminuir essas regiões, tá? E aí, pessoal, o que é que eu indico? Nada de pesar demais com fármacos lipolíticos nessa região do malar, certo? Então, essa região aqui, logo abaixo do malar, seria a mais indicada, certo? E também do terço inferior, tá? Pode-se utilizar emagrecedor facial com ativos lipolíticos na região do malar, mas é preciso ter muito cuidado. Vai aplicando um pouquinho e vai observando a indicação. O ácido deoxicólico, inclusive, ele é utilizado muito também para lipo de papada. Tá? Então, as pessoas têm resultados muito incríveis quando a gente injeta o ácido deoxicólico nessa região para o emagrecimento desse queixo duplo. Outra indicação importante, gente, é que existem outros fármacos lipolíticos que podem ser utilizados, embora eu particularmente tenho mais resultado com ácido deoxicólico. Mas o único que você não pode utilizar, de fato, é o desoxicolato. Tá? O desoxicolato, ele é mais forte, ele pode acabar causando uma necrose quando você não injeta na camada lá do compartimento de gordura. Ok? Então, você pode utilizar cafeína, L-carnitina, L-arginina, silício orgânico. Então, você pode utilizar também esses ativos, certo? Para emagrecimento facial. Ok? Existem marcações adequadas, então é muito importante você evitar, aquele tracinho da rima lacrimal para o canto da boca. Então, essa região aqui, que a gente traça da rima lacrimal para o canto da boca, para a região do centro, é importante evitar a aplicação desses fármacos lipolíticos. Tá bom? Outra técnica interessante é a ozonioterapia. A gente sabe hoje, temos artigos científicos mostrando que a ozonioterapia também tem capacidade, né, de causar efeito de lipólise. Também é as mesmas regras, tá? E só vai aumentar aí o número de sessões, certo? Geralmente, com fármacos lipolíticos, a gente realiza aí entre
3 a 4 aplicações, tá? Para a gente ter um emagrecimento facial bacana, certo? É indicado, quando você faz emagrecimento facial, o pós, certo? O pós-enzima. Esse pós-enzima é um ultrassom, então pode ser aquele ultrassomzinho mesmo de fisioterapia, certo? De 1 MHz, ou o de 3 MHz também, não tem problema, certo? Eu digo isso porque tem pessoas que têm ultrassom utilizado para fisioterapia e pensa que não serve. Então você pode passar ultrassom, porque aqui a gente quer mais relacionado a drenar, né, deixar o tecido mais drenado. Então, a gente pode passar o ultrassom seguido de uma drenagem manual, certo? No caso do tratamento de lipólise facial, a gente não é comum deixar com nódulos, tá? Quando você deixa com nódulos, significa que você pesou muito na mão, na quantidade, certo? Mas esses nódulos a gente consegue reverter também, tá? Através de técnicas mesmo manuais, a gente consegue retirar esses nódulos. Aplicação, doutor Vinícius, a cada 15 dias, certo? Então, você faz uma aplicação, 48 horas, 48 horas depois você faz o primeiro pós-enzima, com mais 48 horas faz outro pós-enzima, tá? Então, são 2 pós-enzimas por aplicação. E aí, com 15 dias, você faz novamente uma outra aplicação do fármaco lipolítico, feito? Então, vocês podem, inclusive, entrar no meu canal no YouTube, e lá tem uma aulazinha sobre lipólise, onde eu ensino perfeitamente todas essas marcações para você utilizar para, de fato, tratar um emagrecimento facial com segurança e resultado, certo? Então, gente, essa foi a minha apresentação de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês, certo? Eu tentei trazer aqui uma dor frequente dos meus alunos, né? Eu sempre estou viajando, né, para vários estados, e eu vejo que é uma dor singular entre todos os profissionais, certo, que trabalham com estética, que estão iniciando, né, que já são pós-graduados, que estão iniciando na carreira. Então, eu trouxe aqui, né, essa ênfase geral para que vocês possam, de fato, ter mais resultados, né, e consiga avaliar o paciente com mais rigor, certo? Montar um plano, um protocolo mais interessante para ele, certo? Mais uma vez, quero agradecer ao IVESP pelo carinho, né, e pelo convite para mais um ciclo de palestras, certo? Eu espero estar aqui com vocês novamente em breve, tá bom? E eu queria deixar aqui o meu Instagram, né, as minhas redes sociais como um todo, porque eu estou sempre compartilhando muito conteúdo bacana. Tudo que é novo, eu já pego e já lanço para vocês. Então, eu tenho um canal no YouTube, Dr. Vinícius Ferreira, tenho no Instagram, @drviniciusfe. Então, segue lá, tem muito vídeo bacana, muito IGTV mara, para você se capacitar ainda mais, tá certo? Então, eu fico por aqui, mais uma vez, obrigado a toda a equipe, certo? Obrigado a todos vocês por estar aqui comigo nesse horário, tentando se capacitar a ser um profissional ainda melhor, um profissional de excelência, tá bom? Um grande beijo e eu vejo vocês lá nas minhas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, eu fico por aqui. Muito bem. Tem perguntas, Jonathan? Bom, Jonathan, Ele não vai. fala um pouco, elogia e vamos para os cursos e termina. Vai começar agora, eu acho. Vou entrar. Não tiveram perguntas, não. Boa noite. Então, estamos ao vivo aqui. Estamos entrando aqui. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Deu certo? Espera aí, vamos aguardar aqui. Deixa eu estabilizar. Muito bem, agora sim. Meus amigos, como estão? Eu estou aqui de queixo caído, boquiaberto, com essa palestra do Vinícius. Que aula, que espetáculo, né, pessoal? Esse cara é maravilhoso. Professor Vinícius,
Muito obrigado pela sua aula, pelo seu show que você deu. Você foi extraordinário, contribuiu muito, a sua didática, a sua clareza, né? É muito assim, dá muito orgulho de bater no peito e ter professores aqui no IVESP, como o professor Vinícius. Extraordinário, realmente. Jonathan, como que foi aí? Qual a sua opinião do Vinícius, da palestra? O professor Vinícius, ele é um excelente profissional. Acho que ele em todos os momentos, né, em aulas, em presenciais e remotas, ele vem se mostrando um ótimo profissional. Eu achei bem esclarecedor. Acho que a gente não teve nem muitas perguntas. Teve uma pergunta, ele não, infelizmente não vai poder entrar ao vivo, mas não tiveram muitas perguntas mesmo, só elogios, né? Só elogios mesmo. Tá, eu queria falar agora um pouquinho com vocês, para encerrar mesmo o nosso evento, né? Gratidão a todos. Muito obrigado pelo feedback, vocês estão aí parabenizando o evento, parabenizando o IVESP. Realmente foi, assim, é uma tradução do nosso trabalho, né? Que a gente fez por muito tempo. A gente programa por um período muito longo e passa o evento em 2, 3 dias, né? E que ótimo que foi, realmente a gente conseguiu entregar conhecimento para vocês, certo?